Ô pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Hoje é domingão, 3 de maio de 2026, né? A gente estava aqui trabalhando, atualizando as notícias, as informações, e aí vendo o noticiário surgiu uma matéria aqui que me deixou tão indignado que me fez gravar esse vídeo aqui. Né? Então assim, os links estão aí nos status, tá? É só você procurar, né? A matéria tem o seguinte título: Demora em compra favoreceu o desperdício de 260 milhões em Coronavac sob Lula, afirma o TCU. Aí você vai ler a matéria, vamos entender o que aconteceu, eu fiz um resumo para você. Se você não quiser acreditar, basta você ler a matéria. Então vamos lá. O resumo é o seguinte: o governo Lula assumiu em 2023 o governo, e o Ministério da Saúde, né, formado por ele, alguém achou, né, que deveria haver o reforço da vacina contra a Covid-19, né? Isso em 2023, nem se falava mais em Covid. Mas tudo bem. Então começou uma discussão lá no Ministério, né? Supostamente falando, nós estamos com os estoques baixos de vacina e a gente precisa comprar mais vacina, né? E aí começou a ter uma discussão. Que vacina a gente vai comprar? A Coronavac ou as vacinas mais modernas, né? As vacinas já atualizadas. E aí, né, falaram, não, vamos comprar a Coronavac. Iniciaram um processo de compra da Coronavac. Isso em fevereiro de 2023. Beleza? A ideia do Ministério é aplicar as doses em maio. Então o planejamento lá falou, não, a gente está com estoque baixo, precisa de vacina contra a Covid-19, vamos comprar a Coronavac mesmo, beleza. Iniciaram um processo de compra lá em fevereiro e a ideia era aplicar essas vacinas em maio de 23. Tá ok? Esses são os fatos, é isso que o Ministério estudou, previu e queria que acontecesse. Esse processo que foi iniciado em fevereiro, ele durou até setembro de 23. Beleza? Isso também é fato, tá? Não é discussão, não é opinião, tá na matéria, é só você ler. A vacina chegou ao estoque do governo, o processo começou então em fevereiro, terminou em setembro, a vacina chegou lá no governo, nos estoques do governo, em 25 de outubro de 23. Quantas vacinas o governo comprou de Coronavac? 10 milhões de doses. A própria matéria deixa claro que dessas 10 milhões de doses, 8 milhões de doses nem deixavam os estoques do Ministério da Saúde, né, o armazém do Ministério da Saúde, e foram incineradas por causa do fim da validade. Tá? O prejuízo direto, só se a gente considerar de 10 milhões, 8 milhões foram incinerados, a gente já pode contar um prejuízo de 260 milhões de reais, é o que a matéria fala. Mas, na verdade, a hora que a gente vai apurar, é o seguinte, 2 milhões desses 10 milhões, sobraram 2 milhões de doses que foram enviadas para os estados e municípios, a gente sabe como que é essa história toda, né? Envia lá para os estados e municípios, mas sabe quantas vacinas foram aplicadas desses 2 milhões? 260 mil, né? Foram aplicadas. Ou seja, a matéria também fala isso, 97% das vacinas se perderam. E aí a matéria conclui que, na verdade, o prejuízo ele foi do total do contrato, que foi de 330 milhões de reais, que é o valor inteiro do contrato. O Butantan, o Instituto Butantan, que era quem fazia a Coronavac, tinha alertado o governo em maio e setembro de 2023, pelo menos 2 alertas, sobre a disponibilidade das doses, né? Que tinham sido fabricadas em março, afirmando que a demora na formalização do contrato, que só aconteceu em setembro, como a gente viu, vinha consumindo o prazo de validade do imunizante. Então o Butantan falou assim, governo, as vacinas estão prontas aqui desde março. E aí, esse processo, isso tudo que a gente está falando é o resultado final, né? A análise do próprio TCU. Então o TCU concluiu isso. E aí, então, nesse processo de fiscalização do TCU, o que o tribunal reconheceu, né? O que o tribunal concluiu? Que era conhecida, que a situação de baixa adesão da população à vacinação, à época, em 2023, já era conhecida. E aí eu acrescento por minha conta, né? Já era conhecida a rejeição da população à própria Coronavac, né? E que esse grande estoque de vacina não era necessário. Isso o próprio tribunal concluiu. E concluiu várias outras coisas, né? Todos esses erros que a gente está falando também foi conclusão óbvia do Tribunal de Contas. Mesmo assim, o Tribunal de Contas, nesse caso, o responsável, né, o relator do processo era o ministro Bruno Dantas, a gente sabe quem que é esse ministro, né? Ele concluiu, não, que apesar de tudo isso que aconteceu, um processo que se iniciou em fevereiro, terminou em setembro, os estoques chegaram em outubro, e 80% deles nem foram encaminhados, e desses 20% que sobraram, foram aplicadas, 2 milhões de doses foram aplicadas 260 mil doses, não, ninguém precisa ser responsabilizado. Inclusive a ministra da Saúde também, ela não era responsável por isso, ela não tem nada a ver com isso. Beleza. A reportagem conclui, né, e analisando tudo isso, que a vacina Coronavac já estava em desuso no SUS quando elas foram recebidas, em outubro de 23. Em dezembro de 23, o Ministério da Saúde ainda mudou as orientações, deixando mais restritiva as indicações para o uso da vacina. Uma vez, é óbvio que existiam produtos melhores à época. Né? Então, assim, esse é o resumo da matéria. Aí você fica lendo isso e você fala, cara, como é que pode esse país dar certo? Como é que pode alguns criticarem o governo anterior e comparando com esse atual governo, né? E fala assim, não é possível. A indignação eu não consigo deixar de expor isso aí. E aí, eu concluo por minha conta. Falei, gente, se essa Covid tivesse acontecido sob um governo administrado pelo PT, pelo Lula, eu acho que até hoje a gente não tinha tido vacina. Eu acho que se morreram 700 mil pessoas na época, acho que tinha morrido 10 vezes mais. Não tem como você concluir de forma diferente. Se eles fizeram esse monte de coisas agora, em 23, você imagina o que tinha acontecido naquela loucura que foi nos anos anteriores. Então assim, aí fica para você avaliar. É só ler a matéria, se você duvida de mim. Vai lá, acha que eu estou indignado de forma incorreta, de forma desajustada, de forma que eu estou para mais, falando besteira para mais, vai lá você ler a matéria. Boa sorte aí. Parabéns aos envolvidos.